Uma boa noite a todos vocês. Eu sou o professor Isaac Neto. Eu quero me apresentar a vocês. Eu sou o professor Isaac Neto. Eu sou psicólogo. Tenho várias formações na área de psicologia. Eu tenho formação em coaching, tenho formação em programação neurolinguística. Eu sou escritor, tenho 2 livros publicados e às vezes palestrante. Mas eu me identifico mesmo com a psicologia. Eu sou realmente um psicólogo. E quero agradecer a Ricardo e ao Niterval. Perdão, pessoal, realmente a minha voz hoje, já falei tanto hoje que a voz está falhando. E peço desculpas a vocês. Quero agradecer aqui o convite, né, de Ricardo e Niterval. Muito obrigado a vocês que me convidaram aqui para estar falando aqui no grupo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui falando para vocês. Quando a gente recebe um convite para falar para as pessoas, é algo assim, eu fico muito feliz quando eu recebo algum convite para falar com as pessoas. É algo que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto muito de levar informações às pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Niterval. Conte sempre comigo, sempre que precisar. É um prazer falar para as pessoas, ok? E hoje nós vamos falar sobre o processo de coaching, que é um processo, que é uma metodologia, é um conhecimento de realização de metas, que hoje no Brasil, o coach realmente, o coach no Brasil chegou nos anos 90, meados dos anos 90, e passou aí 10 anos esquecido. As pessoas não conheciam o coach. E de alguns anos para cá, o coach tomou uma proporção realmente, aqui no Brasil, uma proporção muito grande. E isso é muito legal. Perdão, pessoal, realmente, me perdoem. Eu falei muito hoje no ar-condicionado e a garganta começa a falhar. Como eu estava dizendo, o coach no Brasil, nos últimos anos, tomou uma proporção muito grande. Hoje, a grande maioria das pessoas envolvidas no mundo dos negócios, as pessoas que estão envolvidas no empreendedorismo, as pessoas também que estão envolvidas em processos de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, a grande maioria dessas pessoas, essas pessoas estão, de alguma forma, entrando em contato com o coaching. Muitos e muitos psicólogos estão também fazendo formação em coaching. E muitos coaches, pessoas que têm formação em coaching, muitos estão buscando na psicologia um embasamento teórico para, digamos assim, otimizar mais o seu processo de coaching. Então vamos falar um pouco sobre o processo de coaching aqui. Eu vou passar a minha visão. Eu tenho 17 anos de formado em psicologia, então eu tenho já uma larga experiência na área, né, das ciências mentais. E quando eu fiz a formação em coaching, logo de imediato, eu associei a psicologia ao coaching. E isso produz grandes resultados. Mas para a gente entender o coaching, é necessário que a gente faça alguns comentários aqui para você entender o coaching. O coaching surgiu na Europa, nos Estados Unidos, nos anos 80. Foi nos anos 80 realmente que o coaching tomou uma proporção muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Coaches como Tony Robbins, por exemplo, levou essa metodologia para as massas. Levou essa metodologia, que era uma metodologia... O coach era algo exclusivo do mundo do esporte. O coach começou no esporte. Todos aqueles treinadores que conseguiam extrair o máximo dos seus atletas.
O coach começou no mundo dos esportes, depois o coach migrou para o mundo dos negócios, né, o mundo da alta performance nos negócios, e depois do esporte, dos negócios, do empreendedorismo. Depois disso aí, o coach foi para as massas. O coach chegou às pessoas comuns. E Tony Robbins, você já deve ter ouvido falar de Tony Robbins, é um coach extraordinário. Tony Robbins foi um dos responsáveis em popularizar o coach, em popularizar esse conhecimento, essa metodologia de criação de objetivos, ok? Então, nos anos 80, o coach tomou essa proporção, chegou no Brasil nos anos 90, mas é importante a gente entender que tudo na vida humana é um processo. Tudo na vida humana é um processo. A psicologia surgiu 130 anos atrás, e ao longo desses 130 anos, a psicologia evoluiu muito, muitas teorias sobre a personalidade foram criadas, então a psicologia evoluiu muito. A partir daí, no início dos anos 70, surgiu a PNL, a Programação Neurolinguística, que também contribuiu muito com a compreensão do comportamento humano. E a partir daí surgiu o coach nos anos 80. Então a gente percebe uma evolução. Isso é importante que a gente compreenda. Até se você for coach e você estiver buscando mais conhecimento na área da psicologia, é importante que você saiba disso. O coach surgiu como um processo evolutivo da psicologia. Essa é a minha visão. Por quê? A psicologia trabalha com a sua mente. A psicologia estuda a sua mente. E o que é a sua mente? Pensamentos, crenças, ideias, conceitos, valores. Isso é a sua mente. Se você fosse capaz de pegar a sua mente e colocar dentro... Se você fosse capaz de pegar a sua mente e colocar, sei lá, em alguma máquina, num microscópio, por exemplo, e você observasse, o que você ia ver? Pensamentos, crenças, conceitos, ideias. É o que tem na sua mente. E de onde vieram esses pensamentos, essas crenças, essas ideias? Do passado. De onde veio todas as crenças que você tem na mente? Veio do passado. Das situações que você vivenciou ao longo da tua vida. É por isso que quando você faz psicologia, é por isso que quando você faz psicoterapia, o psicólogo, ele sempre começa a te perguntar sobre o passado. Ele quer que você fale sobre o teu passado. Porque ele quer entender como você pensa. E o que você pensa hoje é reflexo do passado. É por isso que toda psicoterapia, ou quase todas as psicoterapias, elas estão orientadas para o passado. Porque foi lá, no passado, onde a tua personalidade surgiu. Foi lá no passado que você começou a reunir na tua memória crenças, ideias, conceitos. E essas crenças, essas ideias, esses conceitos formaram a tua personalidade. Por isso que quando você vai e faz uma psicoterapia, você vai sempre estar falando do passado. Isso é a psicologia. Ela está orientada para o passado. E o que é o coach? O inverso. O coach é o inverso. Ele está orientado para o futuro. Enquanto a psicologia está orientada para o passado, o coach, o processo de coach, está orientado para o futuro. O coach, ele não está preocupado com o teu passado. O coach, ele não está de forma alguma interessado no teu passado. O coach está interessado no teu futuro, naquilo que você quer ser, naquilo que você quer ter e naquilo que você quer fazer. Ou seja, o coach, o processo de coach, está interessado no teu futuro. Então, o que é o coach? Vamos definir aqui o que é o coach. Eu vou dar a minha definição. O coach é a arte de criar o próprio futuro. Isso é o coach. É a arte de criar o próprio futuro. E como você faz isso? Traçando metas, objetivos, criando um propósito de vida,
criando uma missão de vida e traçando realmente metas e grandes objetivos. E aí você começa a trabalhar, você cria um planejamento, você cria um projeto de futuro e você começa a trabalhar nesse seu projeto. Essa é a diferença básica entre psicologia e coaching. A psicologia está orientada para o passado, enquanto o coaching está orientado para o futuro. Porém, e aí entra uma questão interessante, que muitos coaches, pessoas que não fizeram a formação em psicologia, mas que fizeram a formação em coaching, essas pessoas, elas não entendem algo interessante. Para você criar o seu futuro, você primeiro vai ter que entender como você criou o presente. Como você criou a vida que você tem hoje. Exemplo. Vamos imaginar que você tenha áreas na tua vida. Vamos imaginar que você tenha áreas na tua vida em que você está insatisfeito. Áreas na tua vida que você está infeliz. E você se sente frustrado com essas áreas. Vamos imaginar que você na área financeira, você não está bem. Vamos imaginar que a tua área financeira está uma bagunça. Vamos imaginar que a tua área de relacionamentos também está uma bagunça. Você não consegue se relacionar com as pessoas, você tem problema de relacionamento com as pessoas, ou você é uma pessoa irritada demais e você não consegue se relacionar bem com as pessoas. Enfim, vamos imaginar que você tenha alguns problemas em algumas áreas. E você se deu conta disso. Você está percebendo que o que você ganha hoje, o que você ganha, a sua receita hoje está muito abaixo daquilo que você gostaria de estar ganhando. Então você se dá conta disso e você começa a pensar em traçar metas e objetivos para o futuro. Você começa a traçar outras metas, outros objetivos para o futuro. E você começa a mudar seu comportamento, você começa a planejar e executar ações para alcançar essas novas metas, esses novos objetivos. Vamos imaginar que você está fazendo isso. Ok. E isso é o que a grande maioria das pessoas está fazendo. Você tem um problema e você quer resolver o problema. O brasileiro tem uma característica de que é muito imediatista, então ele tem um problema, ele pensa na solução do problema e parte para a ação. Só que esse comportamento, na grande maioria das vezes, não funciona. Na grande maioria das vezes, isso não funciona. Porque para você conseguir novas metas, para você realizar novos objetivos, para você realizar coisas novas na tua vida, você vai ter que mudar a tua maneira de pensar e a tua maneira de se comportar. Ok? Porque se você não muda a tua maneira de pensar, você não consegue realizar coisas novas na tua vida. Para o novo chegar à tua vida, você tem que pensar de uma forma diferente. Se você continua pensando sempre da mesma forma, se você continua pensando sempre da mesma maneira, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então é importante que você mude a tua maneira de pensar, e aí você muda o teu comportamento, e obviamente você começa a ter novos resultados diferentes. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria simplesmente pensa em uma solução e parte para a ação, sem entender, sem compreender como ela criou a vida que ela tem hoje. Como ela criou a vida e os resultados que ela está obtendo hoje. Antes de você partir para criar um novo futuro, você tem que entender o teu passado. Essa é a minha experiência ao longo de muitos anos trabalhando com pessoas. Se você não entende como a tua mente funciona hoje e como a tua mente está criando os resultados que você tem hoje, se você não entende a tua atual mentalidade, se você não entende o teu atual modelo mental,
se você não entende a tua atual programação mental, o teu atual mindset, se você não entende isso, que é a tua maneira de pensar, é a tua maneira de interpretar o mundo, é a tua maneira de interpretar a si mesmo. Se você não entende isso, muito dificilmente você vai conseguir mudar. Porque para mudar, você precisa entender como você pensa hoje. Então, no processo de coaching, no meu processo de coaching, na minha metodologia, antes de você partir para isso também é uma dica que eu estou dando a vocês. Antes de você partir para o novo, antes de você partir para o teu futuro, criar um novo futuro, e isso é algo normal, claro, isso é algo saudável, mas antes de você partir para criar um novo futuro, você primeiro precisa compreender a tua mentalidade atual. Como você pensa hoje, quais são as tuas crenças mais profundas, quais são as tuas ideias mais profundas, quais são as tuas crenças limitantes, qual é a imagem que você tem de si mesmo, quais são as crenças que você tem de si mesmo, mas não as crenças superficiais, essas crenças que você percebe facilmente. Eu estou falando das crenças profundas, aquelas crenças que estão nas camadas mais profundas da mente. São essas crenças que determinam a tua mentalidade. São essas crenças que determinam a tua personalidade. São essas crenças que determinam a vida que você tem hoje. Você tem crenças profundas, você tem ideias profundas. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você compreender isso, se você realmente compreender isso, primeiro você vai perder o sono. Primeiro você vai perder o sono. Se você realmente entender isso, se isso mexer com você, você vai perder o sono. Você vai ficar com isso na cabeça. E é normal, é saudável. Isso que eu estou falando aqui é um mecanismo que determina a pessoa que você é hoje. Isso que eu estou falando aqui é o mecanismo que determina a vida que você tem hoje. Então, se você está infeliz, se você está insatisfeito, se você está sofrendo alguma dor mental, psicológica, emocional, ou alguma dor que você sente por falta de condições financeiras, ou por falta de bons relacionamentos, enfim, tudo isso é a vida que você tem hoje. E eu estou falando do mecanismo que cria a vida que você tem hoje. Então, preste atenção nisso. Você tem, nas camadas mais profundas da tua mente, você tem muitas e muitas crenças. Você tem crenças a respeito de você mesmo, você tem crenças a respeito da vida, você tem crenças a respeito de dinheiro, você tem crenças a respeito da prosperidade, da riqueza, da saúde, você tem crenças a respeito da amizade, você tem crenças a respeito de Deus, da religião, de tudo. Então essas crenças que estão nas camadas mais profundas de sua mente, essas crenças interpretam o mundo à tua volta. Você interpreta o mundo à tua volta a partir dessas crenças. Então, essas crenças, elas de alguma forma, elas criam os teus estados mentais. Os teus estados mentais influenciam os teus comportamentos. Os teus comportamentos geram resultados. Os resultados geram em você experiências emocionais. Essas experiências emocionais se transformam novamente em crenças. Então, isso é um ciclo. É um ciclo vicioso. Aquela pessoa que tem pensamentos negativos, essas pessoas se mantêm em um ciclo negativo. Crenças negativas influenciam estados mentais negativos. Estados mentais negativos influenciam comportamentos negativos. Esses comportamentos negativos e limitantes geram resultados negativos. Esses resultados negativos geram em você emoções negativas. E essas emoções negativas geram novamente em você crenças negativas. Vou falar de novo. Suas crenças negativas geram estados mentais negativos.
Os estados mentais negativos geram comportamentos negativos. Os comportamentos negativos geram resultados negativos. Os resultados negativos geram emoções negativas. E essas emoções negativas são decodificadas em crenças negativas. E aí você fica preso em um ciclo vicioso negativo. A mesma coisa quem tem crenças positivas. É o mesmo processo. E a vida quando você tem crenças positivas, você segue esse círculo e você toca a sua vida sempre com resultados positivos. E quem tem as crenças negativas sempre está criando resultados negativos e fica preso a esse círculo vicioso, a esse ciclo vicioso. Então é muito importante que você entenda e compreenda o teu mindset, a tua mentalidade, a tua personalidade, as tuas crenças mais profundas. São as tuas crenças mais profundas que criam a vida que você tem hoje. Então, no processo de coaching, pelo menos no processo de coaching que eu faço, que eu trabalho, eu casei a psicologia com o coach, eu fiz esse casamento. No início do processo de coaching, eu trabalho muito a mentalidade da pessoa. Eu levo a pessoa a compreender o que é a mente dela, como a mente dela funciona, o que é o inconsciente, o que são essas crenças limitantes que temos no nosso inconsciente, como essas crenças foram parar no teu inconsciente, na tua memória, como essas crenças atuam dentro de você, como essas crenças criam em você estados emocionais, geram em você comportamentos limitantes, como essas crenças estão criando a tua vida. Na primeira etapa do processo de coaching, eu trabalho isso. Eu levo você a perceber que você tem na sua memória mais profunda um conjunto de crenças que determina a tua vida. Você tem na tua memória mais profunda uma programação feita de crenças que determina completamente a tua vida. Eu levo você a perceber que a tua programação mental faz de você um prisioneiro. Você não tem livre-arbítrio. Você sempre está preso a essa programação mental que determina tudo em você. Teus comportamentos, tuas ações, teus pensamentos mais superficiais. Então a primeira etapa é compreender isso. Uma vez que você compreende isso, você começa a ficar livre dessa programação e você começa a pensar de forma clara. Você começa a pensar de uma forma mais objetiva. E aí você começa realmente a definir o que você quer para a tua vida no futuro. E aí sim começa o processo de coach, porque o coach está orientado para o futuro. É a partir daqui, desse ponto, que você começa a realmente criar um novo futuro para você. Então, pessoal, isso é o processo de coaching. Se você não conhece o coaching, eu realmente aconselho você a ler sobre o coaching, a estudar mais sobre o coaching, a compreender essa metodologia, a compreender esse conhecimento que leva você a gerar resultados extraordinários na tua vida. É claro que isso é um processo, isso não é algo da noite para o dia, mas isso é um processo que se torna um estilo de vida. O coach se torna um estilo de vida. Ele leva você a mudar completamente teus hábitos, teus comportamentos e se torna um novo estilo de vida. Ok? E realmente, sugiro que você leia sobre o coach, procure se informar mais sobre o coach, procure compreender essa metodologia, porque vai ser muito, muito útil na tua vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo faz coach. Não estou exagerando, não. Nos Estados Unidos, o coach é algo muito comum. Todas as pessoas fazem coach, todas as pessoas fazem formação em coach, aplicam coach no seu dia a dia. As pessoas nos Estados Unidos, elas aplicam coach em praticamente tudo na vida delas. Esporte, nos hábitos do cotidiano, coach para estudar, coach para tudo, para se relacionar. Para tudo existe um processo de coach.
Então é isso que eu estava realmente querendo falar para vocês com relação ao coach, o que é o processo de coach. É uma metodologia que leva você a obter resultados positivos, é uma metodologia que leva você a criar o teu futuro. Isso é muito interessante. Você ter o poder, você ter a autoridade de criar o teu próprio futuro. O coach te dá esse poder. O coach te mostra como. Primeiro mudando tua mentalidade, primeiro adequando a tua mentalidade, adequando a tua forma de pensar, direcionando a tua forma de pensar para os teus objetivos, para as tuas metas. Isso é muito importante de você entender. Se você não muda, se você não adequa a tua forma de pensar para os teus objetivos futuros, você simplesmente não consegue realizar esses objetivos. Antes de você partir para a ação, gente, isso é muito importante. Eu observo muitas pessoas partindo para a ação, partindo para as metas, partindo para os seus objetivos. Eu observo muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa sem, como eu posso dizer, sem antes trabalhar o mais importante, a própria mentalidade. Antes de você partir para a ação, antes de você sair aí realizando tuas metas, antes de você fazer isso, ajuste a tua mentalidade para aquilo que você quer. Você precisa fazer um trabalho de identidade. Nós temos 3 tipos de crenças. Crenças de identidade. Temos vários tipos, mas 3 tipos mais importantes. Temos as crenças de identidade. Eu sou. Eu sou capaz, por exemplo. É uma crença de identidade e uma crença de capacidade. Nós temos crenças de identidade, nós temos crenças de capacidade, nós temos crenças de merecimento. Crenças de identidade. Crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Essas 3 crenças, se você não ajustar essas crenças para aquilo que você deseja, se você não ajustar, você não consegue realizar o que você deseja. Eu não mereço ser feliz. É uma crença limitante de merecimento. Eu não mereço ser rico. É uma crença limitante de merecimento. Eu não sou capaz de realizar meus objetivos. É uma crença limitante de capacidade. Eu não sou capaz de fazer da minha vida algo extraordinário. É uma crença limitante de capacidade. Então você tem crenças de merecimento, você tem crenças de capacidade, você tem crenças de identidade. Todas as vezes que você falar eu sou isso, eu sou aquilo outro, toda vez que você falar eu sou, está revelando aí uma crença de identidade. Então, antes de você se lançar nos seus projetos, antes de você se lançar nas tuas metas, nos teus objetivos, nos teus negócios, antes de você se lançar nisso, faça um trabalho com a tua mentalidade. Conheça as tuas crenças de identidade, conheça as tuas crenças de capacidade e conheça as tuas crenças de merecimento. Depois que você fazer esse trabalho, depois que você fizer esse trabalho de crenças e de mentalidade, depois que você compreender isso, e depois que você ajustar essas crenças para aquilo que você deseja, depois disso, aí sim, se lance no seu trabalho, se lance no seu projeto, se lance naquilo que você realmente está buscando. Mas não troque, como eu posso dizer, não coloque o carro na frente dos bois. É um ditado antigo. Não coloque o carro na frente dos bois. Ou não dê um passo maior do que a perna. É muito legal você ter metas grandiosas, é muito legal você ter grandes objetivos, é muito legal você ter tudo isso.
Mas se você não estiver com a mentalidade certa, você não vai realizar a tua meta. Porque aquilo que determina o teu sucesso está aqui. É a tua mente, é a tua maneira de pensar, é a tua mentalidade, é o teu mindset que determina o teu sucesso. Essa dica é muito importante. Muito importante. Por que que os grandes empreendedores, por que que as pessoas extraordinárias, todas elas, todas, fazem coach? Porque essas pessoas sabem que com coach elas atingem o resultado muito mais rápido. Por quê? Porque elas erram menos. Quando você está sozinho, trabalhando sozinho, basicamente você tem um projeto você tem um projeto como meta e você se lança sozinho. Qual vai ser o processo que você vai utilizar? Tentativa e erro. Acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. E nesse processo, se você for muito, muito, muito perseverante, você vai chegar lá. Mas o que é o coach? O coach primeiro trabalha a tua base. O coach primeiro trabalha a tua mentalidade. Fortalece a tua mentalidade. Ajusta a tua mentalidade. E quando a tua mentalidade está ajustada para aquilo que você deseja, aí você tem um caminho muito mais rápido para o teu objetivo. Então essa dica é uma dica muito importante. Esse canal aqui, esse grupo, Ricardo me passou, desculpa pessoal, já sabe, já falei, a garganta, eu falei muito hoje. Ricardo me passou as informações desse grupo, ele um projeto muito legal, o projeto dele, reunir aqui pessoas fantásticas. Esse é o objetivo desse grupo. Reunir pessoas que tenham um objetivo em comum, em crescer, em se desenvolver, em se tornar pessoas melhores, mais capazes, mais eficientes, mais realizadas. Então, esse canal aqui, esse grupo aqui, é um grupo que, com certeza, será um grupo diferenciado. Pessoas que têm metas de crescimento, metas para realizar uma vida muito mais prazerosa, uma vida muito mais, como eu posso dizer, uma vida muito mais produtiva. E essas dicas, eu sei que se você está aqui assistindo essa live, é porque você está interessado em crescimento. E essa dica é uma dica muito importante. Se você está aqui, muito provavelmente você já está pensando no que você quer fazer de sua vida. Se você está aqui, muito provavelmente você já está aí idealizando o que você quer criar na tua vida. Ótimo, faça isso, coloque no papel. E logo depois de você ter uma visão clara do que você quer para você daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depois que você ter essa visão clara do que você quer para você, beleza, deixa ali e aí volte-se para a tua mentalidade. Quais são as crenças que existem dentro de mim? Onde estão meus pontos fracos? Onde é que eu cometo erro? Eu procrastino? Como é a minha autoconfiança? O que eu penso de mim mesmo? O que eu acredito de mim mesmo? Quais são as minhas emoções mais frequentes? Quais são os meus medos? Quais são os meus receios? Quais são os meus impedimentos internos? Quais são os meus impedimentos internos? Faça esse trabalho com você. É importantíssimo. Fazendo esse trabalho inicialmente com você, 70% do trabalho está feito. Pode ter certeza. Fazendo esse ajuste interno, 70% de todo o teu trabalho já está pronto. Os 30% restantes é só você colocar em prática as ações que você vai obter os resultados que você espera. Ok, pessoal? Quando o Ricardo me convidou para falar aqui com vocês, eu pensei logo nisso.
porque é um grupo voltado para crescimento, é um grupo voltado para desenvolvimento. Então, eu imaginei logo falar sobre coach. O que me veio logo à mente foi falar sobre coach. E o coach é fundamental para o crescimento, é fundamental para o desenvolvimento. Ok? Não é só o coach que trabalha desenvolvimento, não é só o coach que trabalha crescimento pessoal, crescimento profissional, a PNL também, a psicologia positiva também. Mas eu pensei em falar sobre o coach, com certeza. Vamos falar sobre outros temas também, com certeza. Vou estar aqui falando com vocês sobre outros temas. Inclusive, todas as suas dúvidas, quem tiver dúvida aí, pessoal, quem tiver questionamento, é só colocar, é só deixar sua dúvida aí na área de comentários, que na próxima live, com certeza, na próxima live, eu vou estar respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos. Ok? Pode deixar dúvidas, questionamentos, que na próxima live, hoje não, mas na próxima live eu vou estar respondendo todos os questionamentos, todas as suas dúvidas. E tenham em mente o seguinte: coach é a arte de criar o próprio futuro. Coach é o poder, é a capacidade de criar o próprio futuro. Essa é uma das características, é uma das qualidades humanas que eu mais admiro. Nós temos a capacidade de criar o nosso futuro. Isso é um poder extraordinário. Só o ser humano tem essa capacidade de criar o próprio futuro. Na verdade, todas as pessoas estão fazendo isso. Neste exato momento, neste exato instante, você está criando o teu futuro. E parabéns, meus parabéns. Muito, muito provavelmente o teu futuro será positivo. Só o fato de você estar aqui assistindo essa live, só o fato de você estar aqui ouvindo essas informações, que vai te levar a vários questionamentos, eu tenho certeza, isso é normal. Mas só o fato de você estar aqui ouvindo essas informações, ouvindo esse conteúdo, isso já me diz que algo em você já começou a acordar. E você está, com certeza, criando formas de criar uma vida, um futuro muito mais positivo para você. Você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar assistindo a novela. Você poderia estar assistindo novela, você poderia estar fofocando com os amigos, poderia estar num barzinho, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Então, neste momento, cada indivíduo já está criando o seu futuro. As informações que hoje você está ouvindo aqui, essas informações serão processadas na sua mente e alguns conceitos serão criados, e conceitos positivos. Essas informações, muito provavelmente, vai gerar dentro de sua mente um desejo de se aprofundar nesse processo. Essas informações, elas com certeza, elas vão criar na tua mente um desejo de se aprofundar nesse processo, de conhecer mais e de aplicar esse conhecimento, levando você a um futuro muito mais positivo. Então, nesse exato instante, aquela pessoa que está assistindo aquela novela, aquelas novelas idiotas que passam aí, essas pessoas também estão criando o futuro. Ou seja, um futuro, com certeza, não vai ser tão positivo. Aquelas pessoas que estão ali no barzinho, naquelas fofocas, tomando a cervejinha, também estão criando. Naquele momento, essas pessoas também estão criando o futuro delas. Então, todo mundo, neste exato instante, está semeando o próprio futuro. Meus parabéns a vocês que estão aqui. Meus parabéns. O futuro de toda pessoa, ele acontece de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Vou repetir. Você não tem como parar o tempo. Você não tem como parar o tempo. O tempo está passando. Não tem jeito. O futuro virá. Não tem jeito. Ou você cria o teu futuro de forma consciente, ou você cria o teu futuro de uma forma inconsciente. As pessoas realizadas na vida, as pessoas felizes, elas criam o futuro de forma consciente.
As pessoas infelizes, as pessoas não realizadas na vida, elas criam um futuro de uma forma inconsciente. E aqui eu deixo um questionamento para você. Faça a tua escolha. Faça a tua escolha. Você não tem como parar o futuro, você não tem como parar o tempo. O tempo virá, o futuro virá. E a tua escolha é a seguinte: ou você cria o teu futuro de forma consciente, ou você vai criar de uma forma inconsciente. É uma opção, é uma escolha. E pelo fato de você estar aqui, muito provavelmente você já fez essa escolha. Você vai criar o teu futuro de uma forma consciente. Então, pessoal, era isso que eu pensei em falar a todos vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a Ricardo e a Uniterval pelo convite. Muito obrigado. Sempre que me convidar, eu vou estar aqui, ok? Já estou me comprometendo, na próxima live, já estou me comprometendo de responder todas as questões que estiverem aqui, de suas dúvidas. É só deixar sua dúvida aqui nos comentários. Seus questionamentos, que na próxima live eu vou estar respondendo todas com o maior prazer. Ok? Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui, ouvindo essas informações, assistindo aqui essa live. Muito obrigado. Agradeço a todos e desejo a todos vocês uma boa noite e a gente vai se ver com toda certeza na próxima live. Ok? Um grande abraço e até a próxima live. Muito obrigado.